Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Inteligência Artificial aplicada à Defensoria Pública, estamos nesse primeiro módulo teórico. E a partir de agora, eu quero falar do módulo estocástico, que é uma característica muito importante destes modelos de LLM. Começa esse módulo, ou esse bloco, também com uma passagem de George Marmelstein, o juiz federal, que para mim é uma grande referência, que inclusive me inspirou nesse curso. Eu sigo acompanhando nas redes sociais, suas palestras, suas lives, em que uma aula com o título do seu curso Criando o Futuro, ele afirma: o chat GPT não reproduz o passado, ele cria o futuro. E essa afirmação é absolutamente verdadeira. Eu até extraí essa imagem também feita por ele e disponibilizada em suas aulas, quando ele faz a seguinte representação: o passado é o treinamento da máquina, naquelas etapas que nós já vimos. O presente é o input do usuário, o comando que nós damos, a instrução, a solicitação. E o futuro é aquele output, aquela resposta que a máquina nos dará. E isso está acertado, essa afirmação é correta. Vamos compreender alguns conceitos para a gente poder avançar. O primeiro deles é o de temperatura. A temperatura é o parâmetro que controla a aleatoriedade das previsões de um modelo durante a geração de texto. Essa temperatura, esse parâmetro, é automático pelo modelo de LLM. A gente não consegue mexer na configuração. Mas por meio dos nossos prompts, a gente pode aumentar ou diminuir a temperatura, fazendo com que a resposta seja mais ou menos aleatória, ou seja, com maior grau de variabilidade e de imprevisibilidade ou não. Quando eu quero que ela seja preciso, eu sou bem objetivo no prompt. Mas muitas vezes eu estou me preparando para um júri, eu quero que ele me ajude a ter algum insight, alguma sacada, tá ruim, ou eu estou com a mente bloqueada, e eu peço para que ele seja, na argumentação, altamente persuasivo e altamente criativo. Quando no prompt eu coloco para que ele seja altamente criativo, o próprio prompt faz com que o LLM se ajuste e aumente a temperatura, ou seja, esse parâmetro que controla o nível de aleatoriedade das respostas. Isso é assim porque esses modelos de LLM são modelos estocásticos. Eles produzem texto de forma não determinística. Ainda que eu coloque o mesmo prompt a cada resposta, mesmo que o prompt seja o mesmo, aquele modelo me dará uma resposta diferente, estocástica e não determinística. Vamos mostrar isso para vocês na prática? Vamos lá, vou usar o Cloud agora. Me dê um conceito de direito à educação. Seja objetivo. O direito à educação é um direito humano fundamental que assegura a toda pessoa o acesso à instrução, ao conhecimento e à formação educacional. Caracteriza-se pela universalidade e gratuidade do ensino público e obrigatoriedade em diversos níveis, visando piriri pororó. Beleza. Vamos, nova conversa. Me dê um conceito de direito à educação. Seja objetivo. Mesmo prompt. O direito à educação é um direito humano fundamental que garante a todas as pessoas o acesso universal à educação de qualidade, envolve a obrigação do Estado de promover, proteger e assegurar a disponibilidade de instituições, um conceito diferente. E a gente pode ficar brincando disso quantas vezes eu colocar aqui o prompt, ele dará respostas absolutamente distintas. Deixa eu resetar essa conversa e perguntar para ele:
colocar a passagem do George Marmelstein. O que o autor quer dizer com esta frase? O ChatGPT não reproduz o passado, ele cria o futuro. O que significa que modelos de LLMs produzem respostas de modo estocástico com base em probabilidades? Seja objetivo na resposta. Vamos ver o que o Cláudio vai explicar para a gente. Esse tempo de espera, lembrando, é a latência. Pode ser muita gente usando o modelo ao mesmo tempo, pode ser a minha internet ou, geralmente, em janelas de contexto longas. Vamos lá. A frase de George Marmelstein, o ChatGPT não reproduz o passado, ele cria o futuro, sugere que modelos como o ChatGPT não simplesmente repetem ou copiam informações existentes, mas geram conteúdo novo que pode influenciar o futuro. Quando dizemos que LLMs produzem respostas de modo estocástico com base em probabilidades, isso significa que os modelos não determinam uma única resposta correta, mas selecionam palavras sequencialmente baseadas em distribuição de probabilidade. Se a gente pensa, era uma vez, era uma vez uma princesa, era uma vez um rei, há probabilidades grandes de que essas palavras aconteçam, apareçam. O cachorro comeu a ração, comeu o dever de casa. E esse juízo de probabilidade se dá com base em tokens. Vimos. Continuando. Para cada palavra ser gerada, o modelo calcula a probabilidade de diferentes palavras aparecerem naquele contexto específico. A seleção da próxima palavra tem um elemento de aleatoriedade controlada, estocástico, permitindo variação nas respostas, mesmo para entradas para inputs para prompts idênticos. O modelo não está simplesmente recuperando textos memorizados, mas criando novas combinações de palavras baseadas nos padrões probabilísticos que aprendeu durante o seu treinamento. Esta natureza estocástica é o que permite aos LLMs gerar conteúdo novo e potencialmente inovador, em vez de apenas reproduzir exatamente o que viram nos dados de treinamento. É por isso que eles podem ser tão úteis em argumentação jurídica ou para um publicitário para criar uma campanha publicitária, para um blogueiro para criar conteúdo para as suas redes sociais. Essa aleatoriedade, portanto, é uma virtude, mas pode ser um problema. E comumente decorrente de um mau uso da máquina e não um problema intrínseco da máquina em si. Vocês devem ter ouvido falar, vários casos aconteceram, mas há um caso mais célebre que foi do TJ do Paraná, em que um advogado dativo teria interposto um recurso, mais especificamente um rese, e no recurso havia 43 julgados inventados, desembargadores que não existem ou que eram de outros tribunais, números de processos fictícios. Que vergonha, que constrangimento e que expõe, inclusive, o advogado ou defensor público ou promotor de justiça à responsabilização nas mais diversas esferas. Olha lá um trechinho da ementa: recurso em sentido estrito, competência do júri, decisão de pronúncia, insurgência da defesa, não conhecimento do recurso, razões recursais feitas com o uso de inteligência artificial que criou e inventou 43 julgados inexistentes no mundo real, mesclando com as alegações da defesa, impossibilidade de separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso, impossibilidade de análise das razões recursais, advertência ao advogado. Todas as jurisprudências citadas na peça são criações de alguma desinteligência artificial. Cara, que vergonha e que perigo de responsabilização nas mais diversas esferas. O advogado pediu para que a máquina fizesse um recurso e a máquina inventou 43 julgados. Isso é um problema da máquina? A princípio, não. Mas a gente precisa entender o conceito de alucinação. Temos aí a inteligência artificial Matrix, depois de beber uma tequila, beijando ou sonhando com um amor platônico com o Neo. Eu fui contar essa história, mostrar essa foto para minha estagiária, que é dos anos 2000, que trabalha lá na equipe maravilhosa, e ela não pegou a referência. Só quem assistiu Matrix vai entender essa referência. Mas fato é que as máquinas ou que as inteligências artificiais alucinam, sobretudo quando utilizadas de modo incorreto ou desconhecidos os seus limites e por isso não adotadas as medidas de cautela que são absolutamente necessárias.
Com base neste caso, que foi julgado pelo TJ do Paraná, Alexandre Moraes da Rosa, todos os senhores e as senhoras devem conhecer, escreveu um texto provocativo no Conjur, e eu trago aqui uma passagem. Ele fala da importância, dentre outras coisas nesse texto, da alfabetização digital e do letramento digital. Não basta entusiasmo tecnológico para que a inteligência artificial seja utilizada no sistema de justiça em geral e na defensoria pública, em especial, de forma ética, de forma responsável, de forma segura e de forma eficiente. É preciso que os usuários, o defensor público, o servidor, tenham competências para interagir com a máquina de forma eficiente e fazer uma análise crítica do conteúdo por ela produzido. Nas palavras de Alexandre Moraes da Rosa, que não é o ministro Alexandre de Moraes, por mais que você esteja incluído digitalmente, sem alfabetização e letramento, em geral, você perde oportunidades competitivas por birra, ingenuidade ou desconhecimento, além de cair nas armadilhas de modelos de inteligência artificial que não são robustas o suficiente à aplicação em tarefas profissionais, especialmente no processo penal. E sim, a complexidade probatória do processo penal exige ainda mais cautela. Eu percebo que muitas vezes ele é mais eficiente em processos cíveis menos complexos, em processos de família menos complexa. E o texto lá, eu gostei do texto, do título do texto Não era julgado, era cilada. Vamos lembrar que esses modelos de LLM, eles são desenvolvidos para eles serem HHH, helpful, honest e harmless, útil, honesto, inofensivo. Em tese, a máquina vai buscar um equilíbrio entre essas três missões. Mas a máquina quer te bajular. Ela quer ser, sobretudo, útil para quem está utilizando. Ela tenta ser útil, mas ao mesmo tempo honesta e inofensiva. Mas às vezes uma dessas missões prevalece, como no exemplo que se a gente jogar um processo de homicídio e não contextualizar, ele vai dizer que não vai te dar uma resposta porque viola a sua política, porque ele está querendo ser inofensivo e aí acabou que não vai ser útil, você precisa contextualizar e explicar melhor. E às vezes ele vai querer simplesmente puxar o seu saco, por isso é um uso ruim. Eu fiz essa petição, me ajuda a melhorar essa petição. Quando você diz que a petição é sua, ele vai querer te bajular e ele vai ter muita cautela ao te criticar. A gente vai falar sobre isso. O George Marmelstein, ele fala sobre o viés de feedback positivo da máquina, que é a tendência de querer agradar o usuário, ainda que em detrimento da veracidade. Então vejam, a máquina, ela quer te ajudar. Você jogou lá pura e simplesmente uma sentença e pediu para ela fazer o recurso, o reze, as razões de apelação, com prompts ruins, sem contextualização, sem as informações necessárias, sem uma interação ou refinamento iterativo. A petição que vai sair vai ser muito ruim, muito ruim. Fala a partir de agora justamente do conceito de alucinação, quando parece que o chat GPT tomou tequila, exagerou, passou um pouquinho do ponto. E a alucinação consiste justamente quando esses modelos de LLM fornecem informações incorretas do ponto de vista factual, inexistentes, gravemente descontextualizadas, completamente inventadas, ainda que elas pareçam super plausíveis. Ela inventa um julgado sobre violação ou inviolabilidade do domicílio, diz que é do STJ, RESP tal, sexta turma, ministro Rogério Schietti. Cara, parece realmente que foi um julgado real. E ela simplesmente inventou para te agradar porque aquele julgado caía como uma luva no seu caso e você não conferiu. Por que que isso acontece? Primeiro, nós já vimos o conhecimento parametrizado da máquina é limitado. Tentar extrair dados factuais, o que inclui não apenas fatos históricos, mas uma jurisprudência, uma doutrina, um texto normativo da máquina, é um uso arriscado e um uso
inadequado. Segundo, a máquina quer ser útil, ela quer te agradar, então ela vai colocar a jurisprudência que cai como uma luva, ainda que ela não exista. E terceiro, ela tem limitações. Ela não tem um conhecimento intrínseco. Ela não diferencia verdadeiro do falso, da realidade da alucinação. Ela não percebe que está alucinando, porque ela tem limitações. Algum grau de alucinação, ou seja, temperatura nas alturas, aleatoriedade grande, é importante para que essas máquinas sejam criativas e produzam um novo. Mas em algumas atividades que exigem precisão e que se está lidando com a vida das pessoas, é preciso ter extrema cautela na sua utilização nos conhecimentos parametrizados. Eu publiquei um texto no site no Jus Brasil sobre esse caso do Tribunal de Justiça do Paraná, sobre alucinação, as causas e como mitigar. E qual é a minha orientação? Pediu para fazer uma minuta de cota ou de petição, citou uma jurisprudência, revisa. Em regra, eu já dou até o comando: não cite julgados. Nem quero. Eu quero ser o curador dos julgados. A gente já tem lá no órgão os julgados sobre reconhecimento de pessoas e artigo 226 do CPP, sobre violação de domicílio, sobre valoração da palavra do policial. Eu quero ser o curador das citações jurisprudenciais e doutrinárias. Quer pesquisar jurisprudência? Vai lá no Jus Brasil ou na página. Mas beleza, ele te deu. Confere no site. Então, citou jurisprudência, confere no site do tribunal respectivo para ver se aquele julgado efetivamente existe. Há uma grande chance de alucinação. Citou um artigo de lei? Confere também, porque ele pode inventar texto normativo. Vocês querem ver? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos voltar aqui. Vamos para o chat GPT. Cite o artigo 5º da Constituição Federal. Ele provavelmente vai citar com precisão, por quê? Durante o seu treinamento, ele esbarrou com o artigo 5º muitas vezes, porque é provavelmente o artigo mais citado da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Ele está dizendo que esse é o artigo 5º. Eu acho que é, a Constituição Federal. Perfeito. Copiei e colei o texto dele. É esse o artigo 5º. Beleza. Agora, transcreva o artigo. Fala um artigo aí, gente. 216 da Constituição Federal. De cabeça, eu nem sei o que diz o artigo 216. Será que ele acertou? Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Vamos ver se ele citou certinho. Artigo 216, ele também citou com precisão. Então agora, vamos sair da Constituição. Transcreva o artigo 257 do Código Penal. Se do incêndio resulta perigo para a vida ou integridade física de outrem, piriri, pororó. Vamos ver se é isso que diz o artigo 257 do Código Penal. Não é. Ele inventou um artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio e por aí vai. Não tem nada a ver com o artigo. Ele alucinou, ele, portanto, inventou um artigo de lei. Imagina se ele te dá uma minuta de petição ou um acréscimo à petição que você está fazendo com um artigo inventado. Que mico. Isso porque é do Código Penal, não é uma legislação extravagante de menor importância. Não utilizem o ChatGPT e outros modelos análogos
para extrair dados factuais e desconfiem de qualquer citação doutrinária, jurisprudencial ou normativa. Sempre confiram para ver se bate, se efetivamente existe. O ChatGPT é um acessório. Ele jamais deve ser o responsável por fazer toda a petição para um defensor público, para um servidor, para um integrante do quadro de apoio. Desconfiem sempre e partam da premissa de que aquela informação pode ser falsa e precisa ser revisada. Vamos fazer uma pausa? Uma água no rosto, cafezinho, e no próximo bloco falaremos sobre os modos de utilização dos modelos de LLM. Até já!